de Breno Altman. Breno Altman desfilando na pista, todo garboso. Entrevista com Maduro ontem, muito legal. Parabéns, Breno. Parabéns, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Parabéns tem que ser dado ao presidente Nicolás Maduro, né? Eu próprio, assistindo a entrevista, fiquei impactado com a solidez, a densidade das opiniões dele. Essa era uma coisa que me impressionou, Breno. Vamos falar mais sobre a entrevista, mas vou ser bem sincero com você. Fiquei com a maior inveja dos venezuelanos pelo presidente que tem. O cara, meu. Porque assim, vamos combinar, né? A mídia conservadora, né, a direita brasileira, projetou para nós sempre uma ideia de Maduro, né? Ou mesmo os setores da esquerda, né? O Chaves era o grande, o Maduro não. O Maduro é o burocrata, o Maduro é o cara, né, despreparado, um jeca, né? Para usar uma linguagem. A gente já viu isso na história outras vezes, né? Como é que é? A gente já viu na história outras vezes, em que a direita até aceita que o fundador de um projeto tem lá seu valor, mas o que dá continuidade, esse é uma catástrofe. Né? E realmente ele deu uma aula, cara. Fiquei muito impressionado com o Maduro. E parabéns para você também, né? Que foi pontuando na entrevista, foi firme, fez perguntas. Não foi uma entrevista chapa branca, né? Fez perguntas ali agudas para ele, achei que foi bem legal. Mas o cara deu um show, Breno. Impressionante mesmo. Eu acho que hoje, Maduro, claro, tem seus erros, seus acertos, porque a vida é assim, né? Eu sempre repito, eu só conheci uma única pessoa perfeita na sua atividade ao longo da história. Se chamava Pelé. Fora do Pelé, todo mundo comete erro. Uhum. O Pelé... Pelé que ele mencionou, inclusive, na entrevista. Claro, o Pelé, você é da minha geração, mesmo num dia que ele não jogava bem, ele era perfeito, né? Uhum. Você nunca perdia a ida ao estádio. Fora o Pelé, todo mundo comete erro. Agora, ele é hoje, Mauro, por uma série de características, a principal liderança anti-imperialista da América Latina. Tá? Tendo atravessado uma situação impressionante, né? Esses 10 anos pós-2014, esse período em que ele governa o país, e ele foi dando esses números na entrevista, né? O que significou o bloqueio norte-americano, a perda de receita da Venezuela. A Venezuela perdeu 99% da sua receita de exportação de uma hora para outra. E como ele foi conduzindo o país numa situação de ameaças permanentes de golpes de Estado, de ameaça de intervenção estrangeira, como fez Donald Trump em 2019. E ele é isso, ele tem uma... O que eu destacaria da entrevista é que ele tem uma solidez intelectual impressionante. Veja, ele é um sindicalista, né? A origem do Maduro é um movimento sindical. Ele foi motorista, ele primeiro trabalhou no metrô, ele trabalhava sempre no metrô, mas na área de ônibus, ele era um motorista de ônibus. Mas ele tem uma formação marxista muito sólida. Fiquei impressionado com isso também. Um conhecimento de história muito aprofundado, até de história do futebol. Um conhecimento histórico muito... E é uma pessoa... Veja, ele não é autocelebrativo, né? Ele não fala o tempo todo bem do seu próprio governo, o bem da sua própria gestão. Ele vai identificando os problemas, os desafios, as derrotas, as necessidades de avançar, de mudar, ou seja, tem um dinamismo. Eu fico com uma impressão... Eu saí da entrevista, eu já o tinha entrevistado uma outra vez, né? Durante a pandemia, se eu não me engano, em 2021. Foi. Mas aí foi a distância, né? A distância, foi a distância. Eu já o tinha entrevistado quando ele era chanceler, presencialmente, mas ainda na época em que o que dominava era a imprensa escrita, né? Não era vídeo, né? Eu o conheço já há um bocado de tempo. Enfim, pude acompanhar sua trajetória, pelo menos nos últimos 25 anos. E eu acho que me reforçou essa impressão, né? A solidez intelectual,
o compromisso ideológico. E é um político hábil, né? Você vê que ele vai mandando pensar, ele não vai comprando brigas inúteis. A entrevista, ele passa uma mensagem ao Lula: vamos parar com essa história, virar a página, os nossos inimigos. Que foi, inclusive, a manchete, né, da entrevista. Parabéns, também teve repercussão grande, né? Eu vi no UOL, vi no G1, vi em vários lugares essa declaração dele de que, ó, Lula, virou a página, o que é característica também dos grandes líderes, né? Não carrega mágoa pessoal, né? Tá de olho no interesse do país, né? Claro, ó, vira a página, nós temos que nos acertar, porque o que vem por aí é pesado. Ele também foi cauteloso em relação ao Trump. Enfim, ele não quis precipitar, como o Chaves também não fazia isso. Nem o Chaves, nem o Maduro precipitaram qualquer momento de conflito com os Estados Unidos. Nem é adequado, né? Você tem que... Análise de correlação de força serve para isso, né? Quer dizer, você vai enfrentar um inimigo mais poderoso, não é de bom alvitre você precipitar o confronto. Você tem que fazer o confronto na situação que lhe for mais favorável, né? Então, ele foi cauteloso em relação ao Trump. Então, dizendo, é uma oportunidade, o senhor Trump vai aproveitar essa oportunidade. Agora, e ele fala uma outra coisa que é curioso, né? Assim, não é exatamente inédito, mas a gente usa isso para a nossa vida pessoal, ele usa isso para o país. Quando eu pergunto a ele, mas você acha que o senhor acha que o Trump vai respeitar a soberania da Venezuela? Ele responde, soberania, a gente não espera que os outros respeitem, a gente impõe o respeito. Que a gente usa na vida pessoal, né? Não adianta não espere ser respeitado, se faça ser respeitado. Não é uma coisa que a gente ensina para os filhos o tempo todo? É isso aí. Então, ele traduz isso em, digamos assim, em doutrina de Estado. Agora, Breno, deixa eu te falar uma coisa. Me chamou a atenção, e que eu vi muita gente chamou a atenção, a produção super top da entrevista, realmente. Né? Vocês veem que Breno, no último grito da moda, sapato sem meia, ali na entrevista, o Maduro... a produção realmente ficou muito bonita da entrevista. Você vê que tinha uma câmera circulando ali, devia ter um trilho, né, da câmera. Muito fantástica a produção, muito legal. Mas assim, é uma entrevista muito especial, porque você sabe também, ou melhor do que eu, que entrevistar presidentes da República não é uma coisa do cotidiano, trivial, é uma coisa ou outra na vida, né? Então, a produção tem que acompanhar esse momento. Claro. Sim, era importante. Essa é uma entrevista, assim, que está tendo até repercussão internacional. Ela foi retransmitida por alguns veículos da Venezuela. Eu soube que foi retransmitida até em cadeia nacional ontem. Nossa, parabéns. Pela VTV, né? A televisão estatal deles. Então, precisava ter uma produção adequada, né? Adequada. Sim. Gente, pode escrever aí, Breno Altman, candidato a deputado pela Venezuela nas próximas eleições. O cara vai sair e vai dar autógrafo lá em Caracas. Legal, bem legal, parabéns. Deixa eu mostrar aqui o momento, foi um momento de maior tensão entre entrevistador e entrevistado ontem. Deixa eu mostrar aqui, né, na transmissão de ontem. Eu vou colocar aqui, ó. Esse é um momento importante. No, míralo. El reloj que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña electoral del año 18. Siempre lo llevo porque me da suerte y siento que Maradona está conmigo. Son grandes jugadores. Nosotros nacimos y nos criamos hinchando por Brasil en cada mundial de fútbol, 70, 74, 78, 82, 86. Después llegó Romario, llegó Falcao, Leao, Dirceu es la política. No, había había un Dirceu. Claro, un Dirceu. ¿Cómo se llamaba el que era médico? Que murió reciente. Sócrates. Era un flaco espigado. Yo jugaba como Sócrates. Mi estilo era como el de Sócrates. Elegante. Ponía la pelota acá, ponía la pelota para allá, y si se equivocaban metía un gol. Así que
Ali, né? Ele ousou, na frente do Breno, ficar elogiando o corintiano Sócrates. Vocês viram que teve uma tensão no ambiente ali. Mas o Sócrates jogou pelo Santos também, Mauro, então tá bom. Verdade. Agora, isso é impressionante, né? Esse conhecimento, né? Num país que é o país do beisebol, né? Não é o país do futebol. Mas ele conhece, você sabe que depois da entrevista. Não, a gente, quando eu fiz uma conversa preparatória sobre. Quando eu, enfim, pedi a entrevista para ele, a gente teve uma conversa rápida, exatamente sobre futebol. E ele conhece, ele não se preparou para a entrevista para falar sobre futebol. Ele conhece mesmo futebol. E ele conta a história da entrevista, ele conta, né? Que ele queria ser jogador de futebol, mas que na Venezuela não tinha campo, não tinha oportunidade de jogar bola, tinha só de beisebol. E ele foi jogar beisebol. Porque o futebol vem se popularizando, pelo que ele falou, né? Nesse século, né? Na Venezuela. Ele conta que ele vira quase que um jogador profissional de beisebol, né? Que ele recebeu um convite para jogar nas grandes ligas ou nas ligas intermediárias dos Estados Unidos, mas ele, qual é a resposta que ele dá? Que ele preferiu, ele escolheu a revolução do que jogar beisebol. Legal. Não, é uma. Agora, e a explicação que ele dá sobre futebol, nós que somos a pátria do futebol, tínhamos que aprender. E a explicação que ele dá é fantástica, né? Que assim, a massificação do esporte na população permitiu o surgimento de uma geração de jogadores de futebol da Venezuela, tirando a Venezuela daquela situação patética, porque a Venezuela era um país sul-americano, sendo que todos os países da América do Sul jogam futebol em alto nível, mas era o saco de pancadas de todo mundo, né? Quando o Brasil ia jogar contra a Venezuela, a gente sabia que o jogo ia durar 15 minutos no primeiro tempo, já ia estar 5-0 e que o Brasil ia ficar tocando bola. Né? A Venezuela não é mais um saco de pancada. Né? E ele explica isso pela massificação do esporte a partir do governo Chaves, de como foram disseminados campos de futebol, e que os campos de futebol serviram para a garotada através do sistema escolar e das forças armadas, foram jogar bola. O futebol hoje na Venezuela, onde ele mais prospera, é dentro das forças armadas. Interessante. Né? Aqui no Brasil, por que a gente foi o país do futebol? Porque você podia jogar bola na várzea, em todas as grandes cidades. Não era uma coisa organizada, mas você tinha espaço público para jogar futebol. Hoje já não existem mais as várzeas. As várzeas foram tomadas pela especulação imobiliária. Hoje você tem dificuldades de massificar o futebol, né? É isso aí. Breno, parabéns, gente. É só ir no canal do Ópera Mundi, está lá disponível, entrevista fantástica, realmente maravilhosa. Eu queria virar a página, né? Da mesma maneira como ele quer lá virar a página Lula, quero virar a página para falar do Lula também, né? Que eu queria o teu olhar para esta pesquisa da Quest, que saiu ontem, que de fato assustou o governo. Né? O governo já sabe, claro, não foi um Heinz Celso, mas o tamanho da crise talvez tenha assustado o governo. Enquanto você começa a responder, eu vou dar uma saidinha da sala e volto aqui em 2 minutinhos, tá? Por favor. Claro. Olha, ela é uma pesquisa preocupante, evidentemente. Acendeu um alerta amarelo, um sinal amarelo. Ainda bem que faltam praticamente 2 anos, 1 ano e 10 meses para as eleições de 2026. Mas é uma pesquisa na qual saltam à vista problemas muito concretos. Primeiro, o Lula perdeu apoio no Nordeste. Houve uma queda de 10 pontos no Nordeste. Segundo, houve uma queda acentuada entre quem ganha abaixo de 2 salários mínimos, 7 pontos percentuais. E terceiro, uma informação mais geral, a curva de apoio e reprovação se inverteu. O que mais me preocupa na pesquisa é perder base, é perder força na sua base social. Nordeste e mais pobres. Isso é forte. Porque até então, o Lula vinha tendo dificuldades para crescer nos setores médios. E essas dificuldades se expressavam, além do fator renda, se expressavam geograficamente no sul e no sudeste do país. Agora apareceu um problema, e esse problema é a queda de apoio entre os mais pobres e a queda de apoio no Nordeste.
Me chamou a atenção também, Breno, dois outros grupos, né? De verdade, no grupo mais jovem, Lula já vinha perdendo apoio, mas realmente foi muito forte, e nas mulheres, né? Vamos lembrar que se não fosse as mulheres, se a eleição fosse só entre os homens, Lula tinha perdido a eleição, né? Então, mulheres e jovens também foi significativo, me pareceu. Claro, claro. Você vê que o perfil ainda de prevalência da popularidade do governo está numa faixa etária elevada. Exato. Que é a nossa geração, que é a geração que acompanhou o neoliberalismo, a transição da ditadura à democracia, a ascensão do Lula, o surgimento do PT, nesse setor que tem referências históricas nas quais o Lula tem o maior desempenho. Uhum. A questão é descobrir as razões disso, do ponto de vista do governo, é descobrir as razões. A pesquisa dá algumas dicas. Você tem fenômenos, episódios de grande impacto. O maior deles foi a história do Pix, que foi um tiro de escopeta sobre o próprio pé. Tá? É um erro. Sobre qualquer ângulo que você veja, um erro inacreditável. Inacreditável, ou seja, é algo que assim, é pior que perder pênalti debaixo da trave. Tá? Isso é um negócio incrível, que teve uma repercussão gigantesca, Uhum. e que é um equívoco analítico, na minha modestíssima opinião, atribuir o problema do Pix às fake news. Não é que não existiram as fake news, é evidente que existiam as fake news. Mas as fake news existiram porque houve, da parte do governo, insensibilidade sobre o estado de ânimo da sociedade. Sim. Né? Então, qual é essa insensibilidade? Eu posso aqui aprovar uma medida tecnocrática qualquer, o meu objetivo é um objetivo na planilha, eu preciso ir atrás dos sonegadores, para eu ir atrás dos sonegadores eu preciso incluir novas instituições financeiras na fiscalização, eu preciso fazer com que a fiscalização sobre o PIX também cresça. Está tudo ok no laboratório, né? No laboratório está tudo ok. Mas sem parar para pensar, como se isso já fosse um reflexo automático, Sim. sem parar para pensar como é que a base social sobre a qual se apoia o governo Lula, que são os mais pobres, os assalariados, como é que essa base social ia reagir. Uhum. A gente já comentou aqui numa outra presença minha, o Lula reagiu furioso depois que isso aconteceu, né? Sim, mas já estava feito o problema, já estava desatado o problema. Então, esse é um episódio que prejudicou a popularidade. Nitidamente, a pesquisa mostra isso. Agora, tem um outro problema que a pesquisa não mostra diretamente, mas que o governo tinha que estar atento. Há vários meses, eu vou te dizer que tem aí uns 8 meses, a agenda central do governo não é o desenvolvimento, não é a justiça social, não é o combate à pobreza e à miséria. A agenda central é o ajuste fiscal. Eu não vou nem entrar no mérito sobre as medidas de ajuste fiscal, porque a gente já teve oportunidade de falar sobre isso antes. É uma regra básica da política e da comunicação. Se você deixa o teu inimigo dominar a agenda, você já perdeu. Uhum. Mesmo que você vá bem naquela agenda, se aquela agenda é a agenda do seu inimigo, você já perdeu. O governo não conseguiu, ou não se empenhou o suficiente, ou não se empenhou qualificadamente, ou perdeu esse rumo. O governo não consegue, nos últimos meses, colocar no centro do debate nacional desenvolvimento e justiça social, que são os eixos temáticos capazes de dialogar com as grandes massas do povo. Ninguém dialoga com as grandes massas do povo a partir de ajuste fiscal. Ajuste fiscal interessa, vamos dizer assim, ideologicamente, não estou nem falando economicamente. Economicamente interessa a 0,1%, mas ideologicamente interessa o quê? A 5%, 10% da população, aquelas camadas médias, a partir daquelas camadas médias mais elevadas que possuem recursos aplicados em banco. Vamos supor que esse setor se interesse pelo tema ajuste fiscal porque acha que seus recursos serão melhor ou pior remunerados em função do ajuste fiscal
A grande massa do povo, ela não se interessa sobre isso, ela não quer saber sobre isso. Ela quer saber de emprego, ela quer saber de renda, ela quer saber de saúde, ela quer saber de educação, ela quer saber de segurança, ela quer saber de desenvolvimento e justiça social. Mas esta agenda deixou de ocupar, esses temas deixaram de ocupar. E isso provoca uma dissociação entre o governo e sua própria base social. Nós já assistimos isso em outros países e já assistimos isso no passado. Só para completar, Mauro, quando é que o governo se viu em dificuldades? Aí eu estou falando do período petista inteiro. Quando a direita consegue mudar a agenda para uma agenda que lhe é favorável, o governo cai, a popularidade do governo cai. Exemplo, mensalão. Deixou de ser a agenda do combate à fome que predominou e a direita conseguiu colocar a agenda anticorrupção no topo dos debates. Nesta agenda anticorrupção, que é uma agenda, por uma série de razões, favorável historicamente à direita no país, a popularidade do governo foi abaixo. Como é que o Lula conseguiu recuperar a popularidade e ser reeleito em 2006? Fazendo com que a agenda do desenvolvimento e da justiça social reocupasse o centro do debate. Mas, para fazer isso acontecer, ele foi promulgando uma série de medidas nessa direção. Seja, medidas que tiveram a ver com os recursos do pré-sal, com a mudança, com aquela que foi a única reforma estrutural do período petista, ou pelo menos a principal reforma estrutural, que foi a mudança do sistema de concessões da Petrobras, de concessão para contratação, né? Ou seja, a partir do pré-sal. Então, essas e outras medidas foram sendo tomadas. É quando se adota a política de aumentar o salário mínimo a partir da inflação mais o PIB. É quando o REUNE permite uma expansão enorme de vagas nas universidades federais, quando concursos públicos são feitos e os serviços públicos melhoram, além de oferecer oportunidades de emprego às pessoas. Então, foram uma série de medidas agressivas que o governo Lula toma a partir de 2005, 2006, que fazem com que a agenda da reeleição não tinha nada a ver com corrupção. A agenda foi desenvolvimento e justiça social. Sim. Se o governo não tomar medidas de impacto, que deixem o povo feliz, ainda que a burguesia fique furiosa, é difícil sair dessa situação. Isso não se resolve só com comunicação. Sim. Isso tem que ser resolvido a partir da política, do programa que o governo apresenta ao país. E aí, Breno, não sei se apresentar uma tese para você dialogar com ela. Eu acho que, nesse sentido, a situação atual é pior que a situação do mensalão. Por quê? Porque na situação atual, essa coisa do PIX, que depois, antes teve a coisa da brusinha, tem a coisa da inflação, o preço dos alimentos no mercado, nos supermercados, né, a baixa qualidade e remuneração dos empregos, enfim, o universo que é a agenda de combate ao governo Lula está baseado num descontentamento com aquilo que era o patrimônio histórico, né? Que era Lula e seu governo favorecerem os pobres, né? Começa uma ideia de que o governo não favorece os pobres, que o governo... Eu acho isso mais grave do que falar de corrupção lá no mensalão, do ponto de vista da dinâmica da relação política, claro, do governo com a sociedade. E a gente não tem sinal de mudança, né? A gente olha o Haddad falando que vai aprofundar o arcabouço, enfim. É verdade. Agora, eu parto de uma... Assim, nós temos que analisar o quadro. O quadro é todo mais difícil do que em 2005. A esquerda brasileira se enfraqueceu, ganhou as eleições, mas se enfraqueceu. Ela é mais fraca do que em 2005. Ou seja, as alianças que foram estabelecidas para ganhar do Bolsonaro e para ter maioria no parlamento são alianças de pior qualidade que em 2005. O grau de penetração das ideias liberais no governo e no PT, essa penetração é maior do que em 2005. Tá? Então, tem uma série de indicadores adversos, né? Adversos, uma correlação institucional de forças pior do que em 2005. Agora, qual é a situação que a gente vive? E o que eu vou aqui dizer reflete as dificuldades, na minha opinião. Se o Lula
não for capaz de dar um freio de arrumação, não for capaz de fazer um giro nos próximos 2 ou 3 meses, nós podemos entrar numa situação dramática para 2026, porque as alternativas reais do país são Lula ou a extrema-direita. Se o Lula perder capacidade eleitoral para 2026, ampliam-se as possibilidades da extrema-direita ou da direita liberal aliada com a extrema-direita chegar ao governo da República. Então, é uma situação na qual o desgaste do Lula não favorece setores críticos à esquerda. O desgaste do Lula favorece abertamente a extrema-direita. Agora, o Lula, Mauro, nós o conhecemos há muitos anos, com seus erros e acertos, com seus talentos e seus defeitos, com seus compromissos aqui e acolá, mas o Lula, eu nunca o vi se deixar levar ao abatedouro. Ele reage quando a situação parece condená-lo à derrota. E ele, historicamente, ele tem um instinto de sobrevivência extremamente aguçado. Nós poderíamos aqui listar uma série de situações, além de 2005, 2006, em que ele revelou esse instinto de sobrevivência. Até mesmo na sua prisão ele revelou esse seu instinto de sobrevivência. Não eram poucos os petistas que propunham a ele ir para o exterior, né? Ir para uma embaixada. E ele percebeu que aquilo era o seu fim. Que o martírio é o que permitiria o seu renascimento. Esse é o instinto de sobrevivência dele, que o leva até mesmo a sacrifícios pessoais. Ele se move por um instinto de sobrevivência política muito forte. Se ele não se sentir encorajado e com forças e com ânimo para fazer um giro de timão, não vai ser o seu governo que o fará, porque o governo é fraco. O governo é fraco e o governo é capturado, em grande medida, ele está capturado por ideias liberais, e quando não está capturado pelas ideias liberais, está capturado pelo medo. O medo é o afeto predominante na esquerda brasileira hoje. Medo. Medo. Medo de agir. Medo de tudo ficar pior. Oh, não mexe, que se mexer fica pior. Há um medo de que as coisas fiquem piores. Então, isso leva à inação. Isso leva a uma paralisia. Em 2005, você tinha forças dentro do governo e dentro do PT mais ativas e encorpadas para ajudar o presidente a fazer o giro de timão que foi feito. A crítica, a pressão interna no PT e no governo ajudou o presidente a sair daquela política com conotações liberais, que era dirigida pelo Palocci, para uma política desenvolvimentista. Foi muito importante a crítica, a pressão interna naquele momento. O Palocci vinha sendo desgastado muito antes do caso do Caseiro. Né? A política econômica do Palocci era minoritária no PT desde 2004. Ela estava já desgastada, isolada, e isso ajudou o presidente Lula a fazer o giro em 2005. Hoje, esta capacidade de crítica e pressão ela é menor do que no passado. Sim. Menor. Não, e este afeto-medo como o principal afeto que move a esquerda brasileira é um afeto promovido pelo próprio presidente Lula, historicamente, né, Breno? Mas precisa reconhecer, né? Ele é o medo, né? Essa coisa de que a extrema-direita, você vê a lógica dele toda atualmente, é uma lógica de criar uma contraposição democracia versus bolsonarismo, né? Nós contra a extrema-direita, se não for nós, a extrema-direita vem e liquida o país. Então, esse afeto-medo também move eu faria uma separação, Mauro, para a gente poder interpretar, digamos, com mais acuidade o comportamento do Lula. Eu vou separar entre medo e conservadorismo. O Lula é estruturalmente uma pessoa conservadora. Eu não estou falando que ele tem posições conservadoras de direita. Estou dizendo que ele é um conservador no sentido de que ele não gosta do risco e não gosta do confronto.
Essa é a característica do Lula ao longo da sua vida. Ele só vai para o confronto quando não resta outra alternativa de verdade, quando ele não vê outro caminho. Então, ele não tem gosto pelo risco e pelo confronto. É uma personalidade política diferente, por exemplo, para citarmos um personagem já sobre o qual já conversamos hoje, é uma personalidade diferente da do Maduro, da que foi o Chaves, da que foi o Fidel, da que foi... Enfim, Brizola. Né? Então, Lula é um conservador. Uma vez eu ouvi do professor Marco Aurélio Garcia, já falecido, uma comparação entre Lula e o Chaves, muito divertida. A gente, por acaso, entrou num avião juntos e estávamos conversando sobre a situação latino-americana. Isso aí era 2006, 2005, 2006, no período do Mensalão. E aí ele disse para mim, daquele jeito bem humorado, Marco Aurélio, ele disse: Breno, a solução para a América Latina era um liquidificador. Aí eu perguntei: professor Marco Aurélio, por que um liquidificador? Porque a gente precisava pegar o Lula e o Chaves, colocar no liquidificador e bater, para sair dos dois uma síntese. Porque ele dizia assim, o Lula, com a sua formação sindical, o confronto só em último caso. E o Chaves, por sua formação militar, o confronto era a forma de tratar todos os problemas. Então, se os dois passassem para o liquidificador, a gente teria boa parte dos problemas resolvidos. Então, o Lula é essa característica, ele é um conservador. Medo, eu não acho que ele tenha quando ele está sob risco iminente, quando ele tem que reagir para sobreviver, ele já deu provas de que ele é capaz de fazê-lo. Na greve do ABC de 1980, lembra? É uma cena que está até filmada, né? Que a direção do sindicato negocia com a Fiesp um acordo para acabar a greve. Quando ele chega na Vila Euclides, ele vê que as massas não queriam o fim da greve e ele faz um turning point na Assembleia, ele faz um giro na Assembleia. Você deve estar lembrado disso, acho que a greve de 80, se eu não me engano. A de 80. Não, é a de 80. A de 80. É a de 80, né? Então, ele faz um giro... naquela época, o giro dele foi tão forte que eu me lembro que no 1º de maio de 1980, o Voz da Unidade, que era o jornal do nosso antigo PCB, chegou a estampar um título que era contra o Lula. Eu não sei se era do tipo Lula, agente do imperialismo, mas era quase isso. Mas era perto disso. Era perto disso. Exatamente por causa do giro na greve da Vila Euclides, porque na época o PCB era favorável a acabar com a greve. Não é? Sim. Então, agora, ele então não tem medo. Eu não acho que seja uma característica dele o medo, mas o conservadorismo. Sim. Quando é que o conservadorismo dele é abalado? Quando a sobrevivência o obriga ao confronto. E essa, vamos dizer assim, é a nossa esperança, né? De que a sobrevivência o obriga ao confronto. Não, eu não acho que o Lula tenha medo, né? Não, mas acho que ele é um promotor do afeto do medo, né? Nesse momento no país. Só uma última observação para te ouvir sobre isso. A Ana Carol Lima diz aqui: Lula, depois que foi eleito, nunca mais agitou o povo para cobrar pautas importantes e vencer a resistência do Congresso. Uma última questão é a seguinte, Breno. Me parece que tem uma questão. A entrevista com a professora, com a economista Denise Gentil, foi muito eloquente em relação a isso. O governo hoje, diferentemente do passado, você tem um cenário global totalmente financiarizado e o governo parece completamente nas cordas, controlado por pelo setor financeiro, pelo capital financeiro. Né? O governo não consegue se mexer. E aí você vê, nessa situação que a gente está, o Haddad só fala em aprofundar o arcabouço, em continuar com cortes, está prometendo mais cortes mais adiante. Parece que é um diálogo direto com o capital financeiro, numa relação de dependência completa. Me parece que essa é uma situação mais grave do que a gente teve nos outros governos e que dificulta, portanto, se não inviabiliza, do meu ponto de vista, inviabiliza essa manobra do Lula, né? Ou não? Olha, o Palocci era mais próximo ao Lula do que o Fernando Haddad. O Palocci executou uma política econômica que tem
certas semelhanças com a do Fernando Haddad, era cultuado pelo mercado financeiro por essa política, e quando precisou, virou pó, né? Ou seja, eu não tenho... Veja, é difícil você fazer uma aposta, né? Mas a minha esperança política é que o Lula repita agora o que ele fez no passado. Ou seja, que ele reaja. A água está crescendo, a situação está piorando, e que ele reaja. Porque, veja que não há outra alternativa, né? Não é possível você, externamente ao governo, obrigar a seguir outro caminho. Não existem as condições de uma alternativa para enfrentar a extrema-direita que não passe pelo Lula. Pelo menos a curto e médio prazo. A longo prazo, como dizia o Keynes, a Deus pertence, né? Não era bem essa frase, mas está valendo. A longo prazo seremos todos mortos. Bom, a longo prazo talvez seremos todos vivos, mas a curto e médio prazo você não tem uma alternativa que não seja o Lula. Você não tem outro caminho para enfrentar a extrema-direita. E a queda de popularidade do Lula pode desarrumar a arquitetura da frente ampla que ele construiu. Porque os setores de direita que hoje estão com Lula, em função da queda de popularidade, podem se arrumar com a extrema-direita e recompor um campo conservador no país. Sim. Tá? E deixando a esquerda no pior dos mundos. Qual é o pior dos mundos? Com um programa rebaixado e isolado. Esse é o pior dos mundos, porque qual é a justificativa de um programa rebaixado? É você ampliar alianças, não é? Então você rebaixa o seu programa, você troca o seu programa por um programa aceitável pelas chamadas forças centristas, e em troca você vai ter uma aliança suficientemente ampla para derrotar o seu inimigo central, que é a extrema-direita. Agora, a queda de popularidade pode desmanchar essa arquitetura. Você pode ter um deslocamento desses setores liberais para um acordo com a extrema-direita, para uma ala mais moderada da extrema-direita, por exemplo, Tarcísio de Freitas, e o Lula ficar com um programa rebaixado e isolado, pagando o preço de um programa de confrontação com o capital financeiro, sem ter esse programa para possuir, para animar suas bases sociais, para animar os trabalhadores. De Dilma 2015, né? Claro, uma situação semelhante à Dilma 2015. Isso pode acontecer. Né? Então, da onde pode vir mudança? A mudança depende do Lula. A mudança depende do Lula. Depende dele se dispor a um giro que impacte a sociedade. Não é um giro gradual, é um giro que provoca impacto. Como ele o fez depois de 2005. Ele o fez ainda antes da saída do Palocci. Lembremos disso. Que não foi só quando o Palocci... Não é este o roteiro real dos fatos. Ele começa a fazer em 2005. Ele começa a girar... Eu vou me lembrar do dia em que ele começa a girar. Em que começa a surgir rumores de impeachment, que o PSDB estava favorável ao impeachment, e ele vai a uma atividade em São Bernardo, na Volks de São Bernardo do Campo. Ali o sindicato de São Bernardo convoca trabalhadores de outras fábricas, há uma atividade gigantesca no pátio da Volks, e ele diz que ele não era Getúlio, ele não ia se matar, que ele não era o Jango, ele não ia ser derrubado, e que se quisessem derrubá-lo, ele recorreria às massas do povo e à classe trabalhadora para defendê-lo. Naquele dia, a burguesia toma uns sustos. Deve lembrar, os editoriais tomam um susto. Lula está chamando a insurreição. Eu me lembro da história do Estadão, Lula está chamando a anarquia, a desordem. Não é? Ali ele começa o giro, porque ele começa a apresentar nos dias seguintes várias medidas de giro da política econômica do seu governo, que se consolidariam depois de 2006 no processo da reeleição. Então, sem esse giro dele, a situação é muito difícil. Bom, eu espero em Deus, ou como prefere o João Luiz Manuel, nosso Senhor Jesus Cristo, que estejamos vivos, tanto o Breno e eu. Acho que o Lula não fará esse giro, que o Breno está apostando que... está apostando não, está dizendo que é possível fazer. Né? Eu vou ser mais claro.
não há outra saída para a esquerda. É isso ou um longo inverno. Então, não é que eu acho que vai acontecer, não é que eu aposte que vai acontecer, não é apenas que eu deseje que aconteça. É que, se não houver isso, o que teremos diante de nós será um longo inverno. Uhum. Eu, baseado nessa projeção do Breno, trataria de comprar uns bons capotes. Acho que o cenário não é lá muito animador, não. Mas é isso aí. Vamos ver, né, Mário? Assim, um fiapo de esperança, uma certa esperança eu tenho, porque, eu repito, nós que somos antigos, a gente já viu o Lula reagir muitas vezes. Ou seja, as previsões fatalistas sobre o Lula, elas nunca costumam se confirmar pelo seu impressionante instinto de sobrevivência, que eu acho que é uma coisa de classe, que vem lá da sua infância. Ele opera a partir do instinto de sobrevivência, com uma ferocidade, no bom sentido, muitas vezes capaz de mudar a conjuntura, capaz de mudar a tal da correlação de forças que tanta gente considera quase como um dado geológico, né? A correlação de forças seria como o Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Ela só pode mudar na velocidade da geologia, né? Então, muitas vezes, esse instinto de sobrevivência do Lula reopera a correlação de forças. Já aconteceu no passado. É que, se isso não acontecer, nós estamos encrencados. Eu ia usar outra palavra, mas tá bom, encrencado é bom também. Breno, querido, a gente tem lá as nossas diferenças, divergências em alguns momentos. Eu estou no momento glorioso, porque afinal meu time ganhou a Copinha em São Paulo, o tricolor do Morumbi, não é? Então, mas agora, você não comentou comigo o principal fato mundial, né? Não, a volta do Romário Neymar rompeu, Neymar ia falar Romário. O Al-Hilal e está livre para voltar ao Santos. Esse é o grande fato da conjuntura mundial. Nada se compara a isso. Isso é uma mudança da correlação de forças na luta contra o imperialismo espetacular. Vamos ver. Espetacular. Vamos ver. Com o Neymar, o Santos voltará à glória. Vamos ver. É o único jogador brasileiro fora de série dos últimos 15 anos. Não, há divergências quanto a isso, mas tá bom. Breno, parabéns pela entrevista. Obrigado, com a Duda, realmente muito legal, fiquei muito impactado com ela, muito impressionado com ela, e vamos nos rever aqui proximamente. Um abração, boa semana. Boa sorte, Mauro, bom trabalho. Valeu, você também. Tchau. Tchau.